Lição 8. Nas lições anteriores examinamos o corpo como centro do etérico e da aura. Passamos do corpo para fora, examinando o etérico e depois, fizemos uma descrição da aura, com suas estrias de cor, indo ter a pele áurica externa. Tudo isso é de extrema importância, e eu aconselho a voltar e reler as lições anteriores, pois nesta e na lição número 9 vamos preparar o terreno para deixar o corpo. A menos que você tenha conhecimentos claros sobre o etérico, a aura e a estrutura molecular do corpo, poderá encontrar algumas dificuldades. O corpo humano consiste, como vimos, de uma massa de protoplasma. É uma massa de moléculas espalhadas por um certo volume de espaço, de modo muito semelhante àquele pelo qual o universo ocupa um volume de espaço. Agora vamos caminhar para dentro, afastando-nos da aura, afastando-nos do etérico, entrar no corpo, pois esse corpo de carne é apenas um veículo, apenas um conjunto de roupas, a indumentária de um Hector que vive o papel que lhe destinaram no palco do mundo. Já expusemos que dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço. Isso é razoavelmente correto quando pensamos em tijolos, ou madeira, ou pedaços de metal, mas se dois objetos tiverem uma vibração diferente, ou se os espaços entre os seus átomos e neutrões e prótons tiverem amplidão suficiente, nessas condições um outro objeto pode ocupar o mesmo espaço. Você poderá achar esse facto difícil de compreender, de modo que vamos apresentá-lo de um modo diferente, dando talvez dois exemplos. Eis o primeiro. Se você apanhar dois copos e os encher até a borda com água, verificará que se colocar um pouquinho de areia, digamos, uma colher de chá, em um dos copos cheios, a água transbordará e escorrerá pelo lado, demonstrando que nesse caso a água e a areia não podem ocupar o mesmo espaço, de modo que uma tem de ceder. Sendo mais pesada, a areia vai para o fundo e com isso faz erguer o nível do copo, até ao ponto em que a água transborda. Voltemos ao outro copo que também foi enchido com água até a borda, enchido ao mesmo nível que o primeiro. Se agora colocarmos vagarosamente açúcar no copo, verificaremos que será possível colocar até 6 colheres de chá, cheias de açúcar, no copo, antes que a água transborde. Se o fizermos devagar, veremos o açúcar desaparecer. Em outras palavras, ele se dissolveu. Ao dissolver-se, as suas próprias moléculas ocupam o espaço entre as moléculas da água, e, assim não ocupam mais espaço. Apenas quando todo o espaço entre as moléculas da água for preenchido com moléculas de açúcar é que o açúcar em excesso se acumula no fundo e acaba por fazer com que a água transborde. Neste caso, temos a prova clara de que dois objetos podem ocupar o mesmo espaço. Passemos a outro exemplo. Examinemos o sistema solar. Trata-se de um objeto, uma entidade, um algo. Existem moléculas ou átomos, aos quais chamamos mundos, andando pelo espaço. Se é verdade que dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço, então não poderíamos enviar um foguete da Terra ao espaço. Tampouco poderiam pessoas de outro universo entrar no nosso, porque se o fizessem estariam ocupando o nosso espaço. Assim, sobre condições adequadas, é possível que dois objetos ocupem o mesmo espaço. O corpo humano, consistindo de moléculas com certa quantidade de espaço entre os átomos, também acomoda outros corpos, corpos tênues, corpos espirituais, ou aquilo a que chamamos corpos astrais. Esses corpos tênues são precisamente o mesmo, em composição, que o corpo humano, isto é, consistem de moléculas. Mas exatamente como a terra, o chumbo, a madeira, consistem em um certo arranjo molecular, moléculas de certa densidade, os corpos espirituais possuem moléculas em número menor, e mais distantes entre si. Desse modo, é inteiramente possível que um corpo espiritual se ajuste a um corpo carnal, no contato mais íntimo, sem que nenhum dos dois ocupe espaço necessário ao outro. O corpo astral e o corpo físico estão ligados pelo cordão de prata. Este é uma massa de moléculas vibrando em velocidade tremenda, e de certo modo se apresenta semelhante ao cordão umbilical que liga a mãe ao filho. Na mãe, impulsos, impressões e nutrição vão dela à criança por nascer. Quando a criança nasce e o cordão umbilical é cortado, a criança morre para a vida que conheceu antes, isto é, torna-se uma entidade separada, uma vida separada, já não faz parte da mãe, de modo que morre como parte desta, e adquire a sua própria existência. O cordão de prata liga o eu maior e o corpo humano e as impressões vão de um para o outro.
durante cada minuto da existência do corpo carnal. Impressões, ordens, lições, e às vezes, até mesmo alimentação espiritual descem do eu maior para o corpo humano. Quando a morte ocorre, o cordão de prata é rompido e o corpo humano fica como um traje, abandonado, enquanto o espírito prossegue. Não é aqui o lugar para examinar a questão, mas devemos afirmar que existe um certo número de corpos espirituais. Estamos abordando o corpo de carne e o corpo astral neste momento. Em toda a nossa forma actual de evolução, existem 9 corpos separados, cada qual ligado ao outro por um cordão de prata, mas estamos a tratar agora mais da viagem astral e de questões intimamente relacionadas com o plano astral. O homem, portanto, é um espírito encerrado por um período breve num corpo de carne e osso. Encerrado a fim de que possa aprender lições e adquirir experiências essas que não poderiam ser adquiridas pelo espírito sem o uso de um corpo. O homem, ou corpo carnal do homem, é um veículo que se vê impulsionado ou manipulado pelo eu maior. Alguns preferem utilizar o termo alma, mas nós usamos eu maior por ser mais conveniente, sendo a alma uma questão diferente na verdade. O eu maior é o controlador, o dirigente do corpo que está num plano ainda mais elevado. O cérebro do ser humano representa uma estação de relés, um centro telefônico, uma fábrica completamente automatizada se assim o preferirem. Recebe mensagens do eu maior e converte as ordens do mesmo em atividade química ou atividade física que mantém o veículo vivo, faz com que os músculos trabalhem e causa certos processos mentais. Ele também retransmite ao eu maior as mensagens e impressões das experiências adquiridas, fugindo às limitações do corpo, como o motorista que de vez em quando abandona o automóvel. O homem pode ver o mundo maior do espírito e avaliar as lições aprendidas, enquanto se acha encerrado na carne, mas aqui estamos a falar do físico e do astral com, talvez, menções curtas ao eu maior. Mencionamos o astral, de modo particular, porque, enquanto se acha nesse corpo, o homem pode viajar a lugares distantes em um piscar de olhos, pode ir a qualquer lugar, em qualquer momento, e pode até mesmo ver o que velhos amigos ou parentes estão fazendo. Com prática, o homem, ou a mulher, pode visitar as cidades do mundo e as grandes bibliotecas do mundo. Torna-se fácil mediante a prática visitar qualquer biblioteca e consultar qualquer livro, ou qualquer página de um livro. A maioria das pessoas julga que não pode abandonar o corpo e pensa assim porque no mundo ocidental foi muitíssimo condicionado, durante toda a vida, a desacreditar em coisas que não possam ser apalpadas, desmanteladas ou retalhadas e depois, debatidas em termos que nada significam. As crianças acreditam em fadas e duendes. Essas coisas existem naturalmente, só que nós, que as podemos ver e conversar com elas, chamamos-las espírito da natureza. Muitas crianças de pouca idade têm companheiros invisíveis como se fossem brinquedos. Para os adultos, as crianças vivem em um mundo a fingir, conversando animadamente com amigos que não podem ser vistos pelo adulto cético. A criança sabe que esses amigos são verdadeiros. À medida que a criança cresce, os mais velhos riem-se ou zangam-se por causa das suas imaginações. Os mais velhos, que já esqueceram sua própria infância e o modo como seus pais agiram, chegam ao ponto de bater na criança por ser mentirosa ou por mostrar-se excessivamente imaginativa. Com o tempo, a criança é hipnotizada passando a crer que não existem tais coisas como espíritos da natureza ou fadas, e a seu turno, essas crianças crescem, formam famílias próprias, e não estimulam os seus próprios filhos a ver ou brincar com os espíritos da natureza. Vamos afirmar, de modo inteiramente afirmativo, que os povos do Oriente e o povo da Irlanda sabem que não é assim. Existem espíritos da natureza, quer se chamem fadas ou duendes, qualquer que seja o nome que lhes demos, são verdadeiros, fazem boas obras. E o homem, em sua ignorância e arrogância ao negar a existência destas entidades, nega a si próprio uma situação fabulosa e um repositório maravilhoso de informações, pois os espíritos da natureza ajudam aqueles de quem gostam, e ajudam aqueles que acreditam neles. Não existem limites ao conhecimento do eu maior, existem limites muito verdadeiros às capacidades do corpo, o corpo físico. Quase todos na Terra deixam o corpo, quando encontram-se adormecidos. Ao despertar dizem que tiveram um sonho, porque também neste caso, os seres humanos aprenderam a acreditar
que esta vida sobre a Terra é a única que importa, é-lhes ensinado que não realizam viagens, quando se encontram adormecidos. Assim é que experiências maravilhosas são racionadas, transformadas em sonhos. Muitas pessoas creem poder deixar o corpo à vontade e viajar a distâncias bem grandes com rapidez, regressando ao corpo horas após, com conhecimento completo de tudo o que fizeram, do que viram e pelo que passaram. Quase qualquer pessoa pode deixar o corpo e efetuar uma viagem astral, mas é preciso acreditar que o pode fazer, sendo inteiramente inútil para quem emite pensamentos contrários de descrença, ou pensamentos de que não possa fazer isso. Na verdade, é notavelmente fácil viajar no astral, quando se passa pelo primeiro obstáculo, o medo. O medo é o grande travão. A maioria das pessoas tem de suprimir o medo instintivo de que abandonar o corpo significará morrer. Algumas pessoas têm um receio mortal de que, se deixarem o corpo, talvez não consigam voltar a ele, ou de que alguma outra entidade entrará no mesmo. Trata-se de coisas inteiramente impossíveis, a menos que a criatura abra o portão através do medo. Quem não receia não pode sofrer nenhum malefício. O cordão de prata não pode ser rompido quando estamos a fazer uma viagem astral, e ninguém pode invadir o corpo, a menos que alguém faça um convite definido, ao ficar apavorado. Sempre pode-se, sempre, regressar ao corpo, exatamente como sempre acordamos. Após noite de sono. A coisa única a recear é o ter medo. O medo é a única coisa que ocasiona o perigo. Todos sabemos que as coisas por nós receadas raramente acontecem. O pensamento é o nosso maior obstáculo, após o medo, porque ele, ou a razão, apresenta um problema verdadeiro. Esses dois, o pensamento e a razão, podem impedir que escalemos montanhas altas. A razão nos diz que um escorregão far-nos a cair, estraçalhando-nos. Assim é que devemos reprimir o pensamento e a razão. Infelizmente, eles possuem má fama. O pensamento. Você já pensou sobre o pensamento? Que é o pensamento? Onde você pensa? Você está pensando com a parte superior da cabeça? Ou com a parte de trás da mesma? Está pensando sobre as suas sobrancelhas? Ou nos ouvidos? Você para de pensar quando fecha os olhos? Não. O seu pensamento está onde quer que você se concentre. Você pensa sempre onde quer que se concentre. Este facto simples e elementar pode ajudá-lo a sair do corpo e entrar no astral, pode ajudar seu corpo astral a vagar tão livre quanto a brisa. Pense nisso, releia esta lição, até estas palavras, e pense sobre o pensamento. Pense como o pensamento muitas vezes o deteve, porque você pensou em obstáculos, pensou em medos que não conhecia. Você pode, por exemplo, ter estado sozinho, na casa, meia-noite, enquanto a ventania uivava lá fora, e pode ter pensado em ladrões, ter imaginado alguém oculto por trás de uma cortina, pronto a saltar sobre você. O pensamento em tais casos pode causar muitos malefícios. Pense, reflita um pouco mais sobre o pensamento. Você está com dor de dentes e, com relutância, vai ver o dentista. Ele diz que você precisa extrair um dente, e você tem medo de que isso doa. Senta-se na cadeira do dentista, tomado pelo medo, cheio de medo a imaginar a dor. Assim que o dentista apanha a seringa para dar uma injeção, você automaticamente se contrai, até mesmo empalidece. Tenha certeza de que vai doer, tenha certeza de que vai sentir aquela agulha entrando, e depois virá aquele safanão horrível, a quando seu dente estiver a sair ensanguentado. Talvez você receie que vai desmaiar com o choque, de modo que assim é, que está alimentando o medo, e faz com que o seu dente doa cada vez mais, pensando e concentrando todo o seu poder de focos, de pensamento naquele lugar, antes ocupado pelo dente. Toda a sua energia se acha dedicada a fazer com que esse dente doa ainda mais. Agora, quando você pensa despreocupadamente, onde está o pensamento então? Na cabeça? E como você sabe disso? Você o sente ali? O pensamento encontra-se no lugar no qual nos concentramos, nos focamos. O pensamento está dentro de você apenas porque você pensa em si mesmo, e porque você julga que o pensamento deva estar dentro de si. O pensamento acha-se onde você quiser que ele esteja. O pensamento está no lugar aonde você ordena que ele vá. Examinemos mais uma vez essa afirmação, a de que o pensamento está onde você se concentra, se focaliza. No calor da batalha, homens levaram tiros ou golpes e não sentiram nenhuma dor. Por algum tempo, talvez nem sequer tenham tomado conhecimento de que se
encontravam feridos, e somente quando dispuseram de tempo para pensar nisso é que sentiram a dor, e talvez tenham entrado em colapso com o choque daí decorrente. Mas o pensamento, a razão, o medo são os freios que reduzem a marcha da nossa evolução espiritual, são apenas o ruído fatigado da máquina que se desacelera, distorcendo as ordens do eu maior. O homem, quando se desembaraça dos seus próprios medos e restrições estúpidas, poderia ser quase um super-homem com poderes muito aumentados, tanto musculares quanto mentais. Aqui temos um exemplo, um homem franzino e tímido com desenvolvimento muscular, inteiramente insignificante, desce da calçada e vai atravessar uma rua com um intenso tráfego. Os seus pensamentos estão distantes, muito distantes, talvez nos seus negócios, ou talvez no tipo de estado de alma em que sua esposa vai ficar, quando ele chegar a casa, à noite. Pode até mesmo estar a pensar nas contas que tem por pagar, uma buzinadela repentina de algum veículo que se aproxima e o homem, sem pensar, dá um salto, voltando à calçada numa pirueta prodigiosa que normalmente seria inteiramente impossível até mesmo para o atleta mais bem treinado. Se esse homem tivesse ficado embaraçado pelos processos do pensamento, teria agido tardiamente e o carro o teria atropelado. A falta do pensamento permitiu ao eu maior, sempre vigilante, galvanizar os músculos com uma descarga de substâncias químicas, tais como a adrenalina, que fizeram o cidadão saltar muito além de sua capacidade normal, permitindo naqueles momentos um surto de atividade para além da velocidade do pensamento consciente. No mundo ocidental, ensinaram à humanidade que o pensamento, a razão, distingue o homem dos animais. O pensamento incontrolado faz com que o homem se situe abaixo de muitos animais, mesmo para a viagem astral. Quase qualquer um concordaria em que os gatos, para darmos apenas um exemplo, podem ver as coisas que o ser humano não enxerga. A maioria das pessoas já teve alguma experiência com animais que olham para um fantasma e tem percepção de incidentes muito antes que o ser humano comece a percebê-los. Os animais usam um sistema diferente da razão e pensamento. Agora vos digo, nós podemos fazer o mesmo. Em primeiro lugar, porém, temos de controlar nossos pensamentos, temos de controlar todas essas pontas soltas e cansativas de pensamento ocioso, que constantemente passam pelas nossas mentes. Sente-se em algum lugar, onde fique cômodo, aonde possa descansar completamente, e aonde ninguém o venha perturbar. Se quiser, apague a luz, pois está um obstáculo para estes casos. Mantenha-se sentado, ociosamente por alguns momentos, pensando apenas nos seus pensamentos, observando seus pensamentos, vendo como eles continuam a se apresentar subrepticiamente na sua consciência, cada qual berrando a pedir atenção, aquela briga com o 34 camarada no escritório, as contas por pagar, o custo de vida, a situação mundial, aquilo que você gostaria de dizer a seu empregador. Ponha tudo isso de lado. Imagine-se visualizando-se em estar sentado num quarto completamente escuro, no topo de um arranha-céu, e à sua frente há uma grande janela, coberta por uma cortina negra, cortina essa sem feitio ou padrão, com nada que possa representar uma distração. Concentre-se nessa cortina, continue a imaginar e a visualizar. Agora, antes de continuar, assegure-se de que não ocorrem pensamentos alguns na sua consciência, que é essa cortina negra, e se algum quiser intrometer-se, empurre-o de volta. Mande-o embora, que se retire imediatamente. Você pode fazê-lo, trata-se apenas de uma simples questão de prática. Por alguns momentos, os pensamentos tentarão tremelicar à volta dessa cortina negra, pelo que você os fará sempre recuar, fazendo-os ir à força. De seguida, volte a concentrar-se sobre a sua cortina e visualize-a levantá-la, de modo a que possa espiar tudo o que esteja para além dela. Mais uma vez, quando fitar essa cortina negra e imaginária, descobrirá que toda espécie de pensamentos estranhos tende a intrometer-se, procurando abrir caminho à força, chegando ao foco de sua atenção. Faça-os recuar, empurre-os de volta com esforço consciente, recuse-se a permitir que tais pensamentos se intrometam. Sim, sabemos que já dissemos isso antes, mas estamos procurando fazer-nos entender bem. Quando você conseguir sustentar uma ausência de pensamentos completa, meditação por um curto período de tempo, notará que há um estalo como se um pedaço de pergaminho fosse rasgado, e conseguirá ver bem distante deste mundo comum, aquele em que diariamente percepcionamos, chegamos a um mundo de
dimensão diferente, onde o tempo e a distância apresentam um significado inteiramente novo. Praticando desta forma, você descobrirá que consegue controlar os seus pensamentos como acontece nos casos dos adeptos e dos mestres. Experimente e pratique, porque se você quer progredir, precisa praticar, mais e mais, até subjugar e erradicar os pensamentos ociosos.